Bom dia pessoal, nosso trabalho é sobre anemia falciforme e nosso grupo é composto pelo Bruno, pela Natália, pelo Pedro Augusto, eu, pela Verônica Nunes e pelo Willy Lopes. Então antes de entrar na apresentação, a gente destacou algumas coisas. A anemia falciforme ela apresenta uma alta taxa de mortalidade que vai se iniciar após os 2 a 3 primeiros meses de vida, o que justifica a importância de uma identificação e tratamento precoce, através dos testes de triagem neonatal. Além disso, a anemia falciforme é a doença monogênica mais frequente no Brasil, e nesse contexto entra a importância do aconselhamento genético. A forma de doença, então, é uma doença monogênica, ou seja, é produzida pela mutação de um gene sozinho, e por isso ela vai seguir as leis de Mendel. Além disso, é uma doença autossômica recessiva, ou seja, ela só vai se manifestar se existirem 2 alelos recessivos, como vocês podem observar na imagem à direita. Risco de recorrência. O que é importante a gente frisar, que os pais podem não ter a doença falciforme, mas serem portadores do traço falciforme, ou seja, serem portadores de apenas um gene de hemoglobina alterada S. Quando acontece o cruzamento de pais que possuem o traço falciforme, mas não possuem a doença falciforme, a probabilidade de que haja a geração de um filho com a doença falciforme é de 25%. Quando a gente fala da recorrência nos estados, é importante a gente pensar no fluxo migratório. Por quê? Porque a mutação surgiu na África, e como todo mundo sabe, no século XVI e ao longo dos séculos, até o século XVIII principalmente, houve uma migração forçada dessa população africana para o Brasil. E isso vai afetar a incidência da patologia nos estados. Como vocês podem ver, a Bahia é um estado que tem a maior incidência e os estados aqui da região sul são os que têm a menor incidência por não ter um fluxo tão massivo de população africana. Como segue um padrão de doença monogênica, que vai seguir as leis de Mendel, nós podemos utilizar o quadro de Pinet. E aqui nós fizemos várias simulações, mas é importante destacar que a possibilidade de pais heterozigotos terem um filho com anemia falciforme é 25%. Analisando o heredograma então. Aqui nesse heredograma nós podemos perceber que houve o cruzamento de um homem afetado pela anemia falciforme e de uma mulher que inicialmente a gente não sabe. Porém, quando nós analisamos as gerações seguintes, nós percebemos que esse casal gerou filhos com anemia falciforme. Logo, nós concluímos que essa mulher tem o traço falciforme, assim como esse homem identificado com o número 4 e assim como essa mulher identificada como o número 3. Por quê? Porque todos eles, quando se cruzaram com uma pessoa afetada pela anemia falciforme, vão gerar descendentes com anemia falciforme. Já esse quadro acima não pode representar uma herança monogênica recessiva. Por quê? Porque acontece um cruzamento entre pessoas afetadas e num cruzamento de pessoas afetadas, quando seguir o padrão recessivo, obrigatoriamente todos os filhos deverão ser afetados, o que não acontece aqui. Como já foi dito, a anemia falciforme vai ser uma doença monogênica e o gene envolvido nessa patologia vai ser o beta-hemoglobina, então o HBB, e vai estar localizado no cromossomo 11, mais especificamente no braço curto desse cromossomo, no locus 11p15.5. Esse gene vai ser responsável por codificar as cadeias betas da hemoglobina, que estão sendo apontadas para vocês ali embaixo, vocês veem as cadeias beta, e basicamente a alteração que vai acontecer vai ser uma substituição de bases nitrogenadas. Vai ocorrer uma substituição de uma adenina por uma timina lá na 6ª cadeia das beta-hemoglobinas, que vai acabar ocorrendo uma troca do aminoácido que vai ser codificado, que naturalmente codificaria um ácido glutâmico, agora com essa substituição vai codificar uma valina. E essa troca vai ser bastante significativa, porque esses 2 aminoácidos possuem características físico-químicas bastante distintas, enquanto que o ácido glutâmico vai ser um aminoácido de cadeia lateral carregado, a valina vai ser considerada neutra. Todas essas substituições e alterações vão proporcionar a formação de hemoglobinas mutantes, que vão ser então as hemoglobinas S. No interior dessas hemácias, então, a gente vai encontrar essas hemoglobinas S, sobretudo no estado de hipóxia, uma baixa afinidade por oxigênio. Essas hemoglobinas alteradas, elas vão estar promovendo diversas interações anômalas nessa linha intracelular. Basicamente, o que vai acontecer é que essa valina mutante,
ela vai acabar interagindo e se ligando com a porção leucina e fenilalanina dessas ditas hemoglobinas S adjacentes nesses eritrócitos. E quando elas se ligam, quando elas vão se acoplando, elas acabam formando polímeros, mais ou menos quando chegam em torno de 14 fibras de desoximoglobinas lisadas, a gente pode denominar como polímeros. Esse processo então vai ser denominado como polimerização ou até nucleação, que vai ser esse processo de passagem de um formato bicôncavo de uma hemácia para um estado em foice, fazem receber o nome de drepanócitos quando elas atingirem esse formato alterado. Então, entendendo que essas hemoglobinas S modificadas, elas vão estar intimamente responsáveis por uma modificação do formato dessas hemácias, fica fácil de entender que uma maior concentração de hemoglobinas S vai favorecer uma maior gravidade da doença. Essas hemoglobinas, essas hemácias, elas vão estar com o seu funcionamento totalmente prejudicado. A capacidade elástica delas vai ter bastante diminuída, vão estar mais enrijecidas devido a essas hemoglobinas S polimerizadas e mais alongadas no interior. A fragilidade delas vai estar bastante aumentada, elas vão romper com uma maior facilidade e, consequentemente, o tempo médio de vida delas vai estar bastante diminuído. É importante elencar também que esse processo de falsização, essas hemácias em formato de foice, ele pode ser reversível, dependendo da integridade que essa membrana vai estar se apresentando. Porque no processo de polimerização, essa membrana pode ser bastante lesada. E se essas lesões forem muito extensas, esse processo de ir para um estado de oxigenação bicôncavo e voltar para um estado de desoxi, para um formato em foice, ele vai ser totalmente anulado. Eles não vão conseguir mais passar desse estado para o outro, vai ficar só em formato de foice, formato de meia-lua. Isso vai promover, vai acabar facilitando o quadro clínico bastante característico da anemia falciforme, que vai ser uma anemia hemolítica crônica, como está mostrando nas imagens ali embaixo, a polimerização e acaba hemolizando esses eritrócitos. Agora, pontuando propriamente a fisiopatologia dessa doença, as hemoglobinas S, então, elas precisam estar no estado de desoxihemoglobina, uma baixa afinidade por oxigênio, pode ser devido a uma baixa do pH, uma alta temperatura ou uma baixa pressão de oxigênio. Então, estando nesse estado de desoxihemoglobina, lá no interior desses hemácias, elas acabam passando por aquele processo de polimerização que acaba lesando totalmente o tecido e a membrana celular e, consequentemente, até canais de membrana responsáveis por regular o equilíbrio osmótico desse eritrócito. Quando essa polimerização ela acaba causando lesões muito extensas, então esse eritrócito ele pode acabar se hemolizando. No momento em que ele se rompe, todo o conteúdo intracelular dele acaba sendo exposto, sobretudo o grupamento M. No momento que ele for metabolizado, ele pode acabar aumentando as bilirrubinas totais do nosso organismo, levando a um quadro de icterícia. E caso essas hemácias elas não acabam não se rompendo, elas podem ainda acabar ocluindo alguns vasos, principalmente lá na microcirculação, levando a infarto e até necrose. Essa oclusão ela vai ser bastante facilitada porque a viscosidade do sangue vai estar bastante aumentada. O que vai acontecer é que essas hemácias elas vão perder água por meio, elas vão se desidratar, isso vai só favorecer o processo de polimerização no meio intracelular desse tecido, levando então ao quadro de vaso-oclusão. E quando esse vaso ele acaba sendo ocluído, esse tecido acaba entrando em hipóxia e só vai alimentar todo esse ciclo da patologia. Bom, eu vou falar um pouco sobre os aspectos clínicos da anemia falciforme, começando pelos tipos de anemia falciforme. O tipo mais comum e também o mais severo é a variedade homozigota dessa doença falciforme, que é a doença da hemoglobina SS. Depois temos a doença da hemoglobina SC, que é a variedade heterozigota da anemia falciforme, e nela os sintomas são os mesmos do tipo anterior, porém a gravidade deles é diminuída. Depois temos a doença da hemoglobina S beta 0 talassemia, que tem sintomas bem similares à doença da hemoglobina SS, ou seja, são sintomas graves. E depois temos a doença da hemoglobina S beta mais talassemia, que é a forma menos severa da anemia, pois o paciente tem alguma produção, mesmo que diminuída, de hemácias saudáveis. Então agora eu vou falar mais um pouco dos sintomas, explicando cada um deles por cima. A dactilite, que é uma inflamação aguda nos tecidos moles das mãos e dos pés, por isso ela é também chamada de síndrome da mão e do pé. E por ser uma inflamação em processo nos tecidos moles, não vai haver uma alteração radiológica.
nas primeiras semanas. Mas depois disso ela pode sofrer algumas alterações nos ossos e aí pode poder ser percebida radiologicamente. As crises dolorosas, que ocorrem por um processo de vasoclusão do sistema circulatório, justamente pelo formato das hemácias, que elas tendem a se aderir ao aparelho do endotélio. E isso vai causar com que haja uma diminuição no fluxo de sangue e de oxigênio para os tecidos. Vai causar uma dor que acomete principalmente os tecidos esquelético e muscular. Perdão, tecido muscular e esquelético. E nas crianças tendem a atingir mais a circulação dos pés e das mãos. Também, assim como a dactilite. Infecções e febres. O paciente que tem anemia falciforme, ele é mais suscetível a infecções por causa de uma perda funcional do baço, que eu vou citar ainda. A icterícia hemolítica. Bom, na anemia falciforme o paciente tem uma degradação, uma destruição mais rápida das hemácias. E essa destruição, cada vez que uma hemácia é destruída, ela vai liberar bilirrubina. E o fígado não vai dar conta de destruir, de eliminar essa bilirrubina, que está aumentada. Então, tu vai ter um aumento da bilirrubina circulante no sangue, que vai causar com que a pele e os olhos tenham uma cor amarelada. Bom, complicações renais ocorrem por causa de um processo de hematúria, e essas hemácias vão tender a se acumular na medula renal, o que vai levar a uma série de complicações como glomerulopatias, injúria renal aguda e crônica e outros. Bom, o sequestro esplênico, que vai ocorrer uma grande retenção de volume sanguíneo no baço, e isso vai levar a uma palidez da pessoa, mas sem evidência de infecção, nem choque. A asplenia funcional, que vai justamente ocorrer um processo de oclusão do baço pelo formato da hemácia, que eu já mencionei antes, essa tendência dela de vaso-ocluir. E o baço, então, tende a atrofiar, ele perde a sua capacidade funcional. O episódio aplásico. Bom, qualquer paciente em um processo de infecção tende a ter uma produção diminuída ou interrompida de hemácias por parte da medula. Só que num paciente com anemia falciforme, isso vai ser aumentado justamente pelo nível mais baixo que ele tem de hemoglobina. E vai ter um agravamento, então, da anemia desse paciente. O acidente vascular cerebral, que ocorre justamente pela tendência de ocluir, de vasoclusão das hemácias falciformes. As complicações oculares também ocorrem por causa disso, e uma das complicações muito comuns da anemia falciforme é a retinopatia falciforme proliferativa, que pode levar à cegueira. Bom, também leva a complicações articulares, também pelo processo de vasoclusão, que vai causar uma necrose no tecido ósseo e vai levar a uma deformação desse osso, dessa articulação, e as ulcerações na perna. Essas ulcerações na perna tendem a ficar crônicas e tendem a se iniciar na adolescência. Vou falar um pouco também sobre o diagnóstico diferencial, que é feito principalmente pela eletroforese da hemoglobina, que é um exame que capaz de medir a hemoglobina e também identificar se tem algum outro tipo de hemoglobina. Então, se tiver alguma hemoglobina falciforme, ele vai ser capaz... se tiver alguma hemácia falciforme, ele vai ser capaz de identificar. Falando um pouco agora sobre diagnóstico laboratorial, a gente vai ter uma série de exames que vão auxiliar no diagnóstico da anemia falciforme. Alguns deles são classificados como exames pré-diagnóstico, ou seja, eles não são confirmatórios, mas eles vão auxiliar. E outros são, então, os exames confirmatórios, que vão se basear principalmente na confirmação da presença ou da ausência da hemoglobina S, mas principalmente na determinação do genótipo da doença. Então, a gente vai ter o hemograma, que seria um exame mais de monitoramento. A gente vai ter o teste de falsização e o de solubilidade, que são testes que vão determinar
a presença ou a ausência da hemoglobina S. E depois a gente vai ter os exames confirmatórios, que não só vão determinar a presença da hemoglobina S, mas vão conseguir diferenciar entre os diferentes genótipos da doença. São a eletroforese, alcalina e ácida, e o HPLC. Então, o hemograma, como eu tinha mencionado, é utilizado mais como um monitoramento. A gente vai observar uma anemia hemolítica grave, tipo normocrítico, normocrônico. A gente vai ter um volume corpuscular médio e uma hemoglobina corpuscular média baixas, e isso se dá devido à diminuição dos níveis de hemoglobina pelo processo de fagostose das amostras falsizadas, que enquanto a hemácia normal vai durar em torno de 120 dias na corrente sanguínea, a falsizada dura bem menos. Reticulocitose, policromatofilia intensa, que é eritrócitos imaturos, né? EVW elevado, então um tamanho irregular das hemácias, clássico de um quadro de anemia. Leucocitose, devido à alta taxa de hemólise. Plaquetose, presença de corpúsculos de Raul-Joly e corpos de Hens, devido à atrofia do baço. E, finalmente, os drepanócitos, que são a presença realmente das hemácias em forma falciforme. O teste de falsização, então, ele consiste em colocar sob baixa pressão de oxigênio essas hemácias da amostra que se quer analisar, e essa baixa oxigenação vai provocar a polimerização da HBS, que vai estar na sua forma de desoxi-HBS, e essa polimerização vai gerar a forma clássica falciforme da hemácia, que vai ser então possível de ser observada. Aqui a gente tem a imagem ao lado, justamente de um exame positivo desse teste de falsização. Ele tem algumas falhas, a principal delas é a impossibilidade de ser feita em neonatos, já que a alta porcentagem de HbF vai resultar num falso negativo. O teste de solubilidade, então, ele é fundamentado no maior grau de insolubilidade da hemoglobina S em relação com a hemoglobina A. Então, se coloca a amostra a ser analisada em uma solução com uma droga redutora, vai provocar a hemólise da hemácia, e a transparência da mistura vai indicar a ausência de HbS, um negativo, e a turbação vai indicar a presença da HbS, ou seja, um positivo. A dosagem de hemoglobina fetal, então, ela vai se basear na maior incidência de hemoglobina fetal em pessoas com anemia falciforme do que em pessoas normais. Então, a maioria dos indivíduos possui menos de 6% de hemoglobina fetal, enquanto os pacientes com anemia falciforme, a concentração da HbS vai variar de 0,5% a 30%, então uma média em torno de 8%. Existem dois métodos para medição da dosagem de hemoglobina fetal, que seria o método de Singer, vai ser utilizado para altas concentrações de hemoglobina fetal, e o método de Baker, utilizado para baixas concentrações de hemoglobina fetal. Finalmente, a eletroforese de hemoglobina, que é considerado o padrão ouro no diagnóstico da anemia falciforme, também por ele ser extremamente sensível e preciso, mas principalmente por ele poder ser realizado em neonatos, já que ele consegue detectar HbS mesmo na presença da HbF. Existem duas fases para esse exame, seria a eletroforese alcalina de hemoglobina e a eletroforese ácida. E em primeiro momento é feita a eletroforese alcalina, que vai diferenciar as hemoglobinas normais de hemoglobinas variantes, e em seguida é feita a eletroforese ácida de hemoglobina, que vai conseguir diferenciar os diferentes genótipos dessa doença. Então, ela vai diferenciar a HbS de outras 22 hemoglobinas variantes. A gente consegue observar o exame, a imagem de um exame, onde
estão dispostos diferentes genótipos, em que o 5 seria o duplo recessivo, então a hemoglobina SS. Finalmente, o último dos principais exames de diagnóstico, que é a cromatografia líquida de alta pressão, o HPLC. Então, e ele é muito importante justamente por ele ser capaz de verificar a gravidade com que a doença se manifesta. Isso porque ele quantifica as quantidades não só de HbS, como de HbA e de hemoglobina fetal também. E isso é importante porque a hemoglobina fetal ela dificulta a polimerização da hemoglobina S e então em pacientes onde ela está mais presente, a anemia tende a ser um pouco mais amena, com sintomas não tão graves. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre os tratamentos da anemia falciforme. Existe tratamento disponível? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Sim, existe é feito com um grupo multidisciplinar de preferência em centros especializados. São dois principais tratamentos que a gente tem que fazer. Um objetivo principal é a elevação da hemoglobina fetal, visto que a hemoglobina fetal ela diminui a probabilidade da hemácia atingir a forma falciforme, então ela serve como uma proteção para essa hemácia ficar no formato correto. Essa hemoglobina fetal ela é estimulada pela introdução de hidroxiureia. Outra solução bem eficaz é a profilaxia contra infecções, visto que as infecções são a maior causa de morte das pessoas com anemia falciforme. Pneumonias e a síndrome torácica aguda, a gente pode citar essas duas como uma das principais que mais acometem os pacientes anêmicos, com anemia falciforme. Os tratamentos mais usados então é a transfusão simples ou de troca, que tem o objetivo como diminuir a concentração de hemoglobina S, que é a hemoglobina falciforme, e deixar o paciente com a maior quantidade possível de hemoglobina normal, digamos assim, hemoglobina A, hemoglobina adulta. É a oxigenoterapia, objetivo manter a saturação sempre maior que 92%. A analgesia, muitas vezes com o uso de analgésicos opioides, porque muitos pacientes sentem dores imensas. Antibiótico terapia, como eu já havia falado, e a vacinação contra a pneumococo, que é a bactéria causadora da pneumonia. Reposição de ácido fólico, vitamina B9, isso ajuda a manter uma eritropoese adequada, para que o paciente consiga produzir de forma correta suas hemácias e suas células sanguíneas. O uso da hidroxiureia, como eu havia mencionado, é o tratamento medicamentoso mais eficaz e atua na inibição da enzima ribonuclease redutase e promove o aumento da hemoglobina fetal. Essa hemoglobina fetal promove a diminuição da hemólise e eleva a produção de óxido nítrico, que, como a gente sabe, causa vasodilatação. O tratamento a longo prazo, como ele é feito. Então, como eu disse, o paciente deve ter um acompanhamento multidisciplinar, de preferência durante a vida toda. No entanto, só que o tipo de tratamento e a frequência com que esse vai ser feito, tanto das consultas quanto dos tratamentos, depende muito do grau da anemia falciforme. Depende de fatores como comorbidades, idade, profissão, genética, se o paciente é heterozigoto ou homozigoto para hemoglobina S, se tem associação com talassemia ou não, entre diversos fatores. Além disso, a expectativa e a qualidade de vida também estão diretamente ligados a esses pontos que eu citei. Tem cura? Essa é a pergunta. E a resposta é sim. Nos estudos recentes, saiu um estudo em 2019, comprovando que sim, a anemia falciforme pode ser curada com a transplante de células-tronco hematopoéticas. Elas são bem eficazes no tratamento da anemia falciforme. Porém, esse tratamento não é disponível a todos, como a gente vai ver a seguir. Na pergunta, todos podem ter acesso? A resposta, infelizmente, é não. Porque a aceitação desse tratamento ainda é pequena e a mortalidade ainda é muito alta. Por isso, esse tratamento ele é destinado principalmente a crianças que já não tem mais uma opção, digamos assim, como última tentativa,
em estágio muito avançado da doença, na qual os benefícios superam os riscos. Nesses casos, estão liberados para o uso dos transplantes de célula-tronco. Então, abordando o aconselhamento genético, a gente estudou através do site Time Stories a história do Tony, que é um paciente de anemia falciforme. Ele relatou todos os problemas que ele teve no decorrer desses anos, tais como a falta de informação da equipe médica, até por não ter nenhum tipo de especialista em genética na equipe. Então, ele só foi compreender por completo a doença quando ele tinha 21 anos de idade. E isso é uma experiência bem traumática, porque não só por causa da idade, mas porque a geneticista que ele deu a notícia para ele não fez nenhum tipo de suporte psicológico após essa notícia. E isso é um problema que ele enfrenta até hoje. E além disso, nunca lhe foi dado nenhuma informação sobre a hereditariedade da doença. Então ele não sabe muito bem se ele pode ter filhos e se esses filhos vão ser afetados pela anemia falciforme. Então, o que é o aconselhamento genético? O aconselhamento genético é um processo feito por um geneticista pelo qual o paciente ou familiares desse paciente são informados com o objetivo de fornecer esclarecimento e suporte, tanto no diagnóstico da doença, quanto no direcionamento das pessoas quanto à possibilidade de se herdar a doença ou transmiti-la. Então, é fundamental que o médico não tome as decisões pelo paciente, né? Ele nunca vai tomar essas decisões, mas é importante que ele informe o paciente para que ele mesmo tome suas próprias decisões. Então, o que poderia ter sido diferente com o Tony? Ele relata toda hora a falta de um profissional, né, realmente especialista em genética, que possa não só fazer o acompanhamento dessa doença, como possa explicar para ele mais informações, explicar por que ele tem que tomar aquela quantidade de remédios, e fazer também um acompanhamento psicológico do Tony, que é uma coisa que é muito necessária. E além disso, é fundamental que ele tenha mais informações sobre a hereditariedade da doença, né? Como é uma anemia falciforme, uma doença autossômica recessiva, o Tony pode ter muitas vezes filhos que não vão ser afetados pela anemia. Então ele só teria filhos necessariamente afetados se a parceira do Tony fosse também uma paciente de anemia falciforme.